A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para estar trazendo uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação. A palavra de Deus que eu estarei trazendo se encontra em Mateus 23 e o versículo de número 13. Mateus 23 e o versículo 13 está assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vos entrai, e nem deixai entrar aos que estão entrando. Louvado seja Deus por esta palavra, glórias a Deus por isso. Irmãos, nós sabemos muito bem que o Senhor, Ele abençoa os humildes e concede graça, virtude para permanecer a caminhada. Mas quanto aos soberbos, o Senhor, Ele não tem prazer nenhum nesse tipo de gente que comete essas coisas, que são soberbos, presunçosos, pessoas gananciosas, pessoas mentirosas, pessoas que falam uma coisa, mas não cumprem. Essas pessoas irão sofrer o mais terrível castigo que está preparado para todos aqueles filhos da desobediência. O que nós devemos aprender? A palavra de Deus é bem clara que Jesus estava falando diante de uma multidão a respeito das autoridades daquela época que estava à frente da congregação, à frente desse ministério, onde eles queriam ser reconhecidos pelas multidões, mas ele não excedia, ou seja, ele não exercia a sua função da forma correta para glorificar o nome do Senhor. Nós entendemos que muitas das vezes as pessoas pregam muito sobre bênção e prosperidade, portas abertas, mas esquece de falar da bondade e da misericórdia de Deus para com o pecador. A Bíblia é bem clara nesse texto que os fariseus eles andavam por várias localidades, na casa das viúvas e na casa daqueles magistrados, fazendo suas longas orações e escolhendo, ou seja, os primeiros lugares na mesa para serem reconhecidos como se fossem verdadeiramente grandes homens de Deus. Mas Jesus, na sua oportunidade que teve aqui diante da multidão, Jesus desmascarou esse tipo de pessoas que cometem tais atos. O que eu quero trazer aqui nesta passagem e poder transmitir para você da melhor forma possível é que nos nossos dias não estão diferentes, irmãos. Nos nossos dias estão semelhantes àqueles dias. Você vai ver que hoje pessoas que são líderes de congregações, eles não toleram de forma nenhuma que as pessoas, pela sua falha carnal, se elas porventura falhar ou pecar ou tropeçar, essas pessoas muitas das vezes são excluídas do ministério, são rejeitadas, são criticadas, são muitas das vezes oprimidos por essas lideranças. Ou seja, eles muitas das vezes fazem acepções de pessoas, aqui como está escrito. Essas pessoas estão focadas naqueles que têm um excelente cargo, uma excelente função ou até mesmo um excelente bem financeiro. Muitas das vezes essas pessoas erram, muitas das vezes essas pessoas cometem coisas absurdas, mas elas são encobertas, elas são
como na nossa linguagem, são abafadas, para que ninguém saiba. Muitas das vezes os pecados são escondidos dessas pessoas, pois elas têm um grande nome, elas têm autoridade, elas têm um conhecimento diante da sociedade, e por isso muitas das vezes os seus pecados são encobertos pela instituição, para que não venha ao conhecimento dos homens. Mas uma coisa é certa, que a palavra de Deus é bem clara em dizer que nada está oculto diante dos olhos de Deus. A Bíblia vai dizer mais à frente que essas pessoas, elas são como sepulcro caiado. São pessoas que estão até bem adornadas, têm uma boa aparência, têm uma boa postura, mas por dentro estão cheios de pecados e de iniquidade. Pois por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas só querem fazer juízo com aquelas pessoas que são mais simples, aquelas pessoas que são mais pequenas no ministério, mas aquelas que estão com elevo mais agregado, mais aprofundado ali, mais próximo, mais companheiros da alta elite, essas pessoas são encobertas, são abafadas. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: Jesus está dizendo que esses tipos de pessoas são fariseus, são pessoas hipócritas, são pessoas que não têm compaixão, são pessoas que não produzem e não praticam a misericórdia. A misericórdia é um ato que o Senhor quer de cada um de nós, não só antes, mas agora e futuramente. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a falhar, todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Hoje você pode julgar alguém por alguma falha que ele cometeu, mas você esquece que você ainda está nessa matéria, você esquece que você é carne, e que você também, por alguma coisa, ou por alguma permissão, ou por alguma falha sua, você pode chegar a cometer um ato também, aonde você passará pelo mesmo processo, e aí você vai querer das pessoas misericórdia, onde você não prestou a misericórdia. A Bíblia diz que havia um homem que devia muito ao seu rei, até o ponto que o rei chamou diante dele para prestar as contas, e aquele homem, ele caiu prostrado diante daquele rei, dizendo: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque me dá mais um tempo para que eu consiga te pagar essa dívida. Mas o rei entendeu que era impossível desta conta ser paga, pois a sua dívida era muito alta. Aquele homem se derramou diante daquele rei, e aquele rei, com a sua bondade, misericórdia e compaixão, a Bíblia vai dizer que aquele rei perdoa toda a sua dívida. Diz: sua dívida está perdoada, a sua dívida está quitada. Aquele homem sai maravilhado, alegre, porque a sua dívida, que era impagável, foi perdoada. Agora ele, quando se acha diante da sociedade, quando ele se acha em algum lugar daquela cidade também, a Bíblia vai dizer que ele encontra um que devia muito menos, que devia uma quantia muito relevante, ou seja, muito mínima. A Bíblia vai dizer que ele se aproxima daquele que o devia e começa a agredir com palavras, dizendo: me paga o que deve. E aquele homem que o devia diz: oh, tem compaixão de mim, me dá mais um tempo para que eu consiga te pagar, pois eu estou passando por momentos difíceis, mas assim que vir uma bênção ou vir algo da parte de Deus para que eu venha me reorganizar novamente, para que eu possa te pagar. A Bíblia vai dizer que aquele homem não contou conversa, começou a sufocá-lo aquele homem. Na nossa linguagem, começou a pegar pelo colerinho da sua camisa e começou a até mesmo agredir. Mas só que havia alguém que viu e o denunciou. E o denunciou dizendo: Senhor, olha o que aconteceu, o Senhor perdoou uma dívida impagável.
Mas aquele homem do tal o Senhor perdoou. O que aconteceu? Aquele homem encontrou um que lhe devia muito menos. Aquele homem pediu para que ele tivesse misericórdia e compaixão, e ele não teve. Antes ele agredia com palavras e até mesmo em ações. A Bíblia diz que o rei, o Senhor, mandou chamar aquele tal. E quando ele chegou diante dele, disse: por que tu fizeste isso? Não havia eu te perdoado? Por que você cometeu tal ato, tal agressão contra o teu próximo? Ele disse: não, Senhor, mas era porque eu queria juntar o dinheiro para te pagar. E o rei disse: não, mas eu já havia te perdoado. Não era para você ter feito o mesmo com seu próximo? Pois por você não ter entendido o que ocorreu aqui, você vai pagar cada centavo, pois eu tive de você misericórdia, compaixão de você. Era para você ter feito o mesmo. Como você não fez, você vai ser aprisionado. E você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Eu estou trazendo para a nossa linguagem para que você entenda. A Bíblia deixa bem claramente, que aqueles que não perdoar os seus irmãos, os seus inimigos, aqueles que não orar, que não tiver compaixão por eles, esses também não serão perdoados por o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, você que é cristão, não apenas pregue, não apenas ministre a palavra sobre misericórdia, mas exerça a misericórdia. Quantas pessoas estão saindo de congregações porque por uma falha todo mundo o acusou, todo mundo rejeitou, todo mundo criticou, fez com que essa pessoa descesse até o fundo do poço, porque não exerceram a misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor é claro em dizer: Ele quer de nós misericórdia e não sacrifício, pois o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. Não precisa eu e você mais se preocupar em limitar o céu. Irmão, o céu é de Deus. A Bíblia diz que a terra, o céu, o ouro, a prata é de Deus. Porque nós, homens, fica limitando quem entra e quem não entra no céu. A Bíblia diz aqui, olha: malditos, fariseu hipócritas, fechai aos homens o reino de Deus, limitando como se o reino de Deus fosse deles. E o que mais eles fazem? A Bíblia diz: nem vós entrai, nem deixais os que estão entrando. São pessoas que estão à frente de um trabalho, mas eles não passam dos mais miseráveis. São pessoas covardes, são pessoas que a Bíblia diz que esses sofrerão o mais terrível juízo da parte de Deus. E ainda a Bíblia diz: não quereis ser mestre, pois vocês serão mais cobrados, e o juízo contra vocês serão muito mais severo. E vocês que estão me ouvindo, você que está me assistindo, se você é algum líder de congregação, se você é algum pregador da palavra de Deus, tome cuidado. Antes que você fale alguma coisa, examine as escrituras primeiro, para você não estar falando coisas absurdas e até mesmo heresias. É um perigo grande, irmãos, que cada um de nós corremos dia após dia. Se tem um homem que era segundo o coração de Deus, mas não foi do agrado, não foi algo que Deus permitiu que acontecesse, mas Davi, na sua falha humana, ele chegou a pecar. E o pecado de Davi não foi um simples pecado. A Bíblia vai dizer que ele tanto adulterou como ele permitiu que pessoas fossem mortas para ser encoberto o seu pecado. Veja que Deus não deixou impune o que aconteceu. Mas a partir do momento
A partir do momento que este homem que cometeu esse tal pecado, a Bíblia diz, a partir do momento que ele se arrependeu, que ele desceu ao pó e reconheceu que ele havia pecado contra o Senhor, desobedecendo um dos tão grandes mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que ele se prostrou, pôs sua cara no pó e chorou e se humilhou diante de Deus, e Deus o concedeu a ele misericórdia. Só que, porém, há consequências. Nós temos que entender isso, a consequência vai vir. Mas a misericórdia foi estabelecida sobre a vida de Davi. Talvez o homem não entendeu, talvez o homem até hoje critique pelo ato que Davi cometeu. Mas não importa o que você pensa, o que você vai dizer a respeito daquele que falhou. O que importa é que Deus o perdoou. O que importa é que Deus o restaurou. O que importa é que Deus transformou. O que importa é que Deus preencheu novamente com o seu Espírito. Eu sou uma prova viva dessa, irmãos. Eu falhei. Eu pequei. As pessoas que poderiam me ajudar para que eu não descesse até o fundo do poço, foram as primeiras a me criticar, foram as pessoas primeiras a me julgar, foram as pessoas a primeira a me apontar com o dedo. Tem pessoas que até hoje, por não ter maturidade espiritual, mas que está à frente de um grande trabalho, mas não tem maturidade espiritual, abre a boca e diz que eu estou debaixo de maldição. Pessoas que me criticam dizendo que eu não era mais para estar fazendo a obra de Deus pelo ato que eu cometi. Mas louvado seja Deus, que a palavra de Deus vai dizer claramente em Romanos 8, olha o que a minha Bíblia, a sua Bíblia também diz isso. A sua Bíblia também diz isso. Romanos 8, olha o que está escrito, irmãos. Não foi eu que escrevi a Bíblia, não. Aqui é a palavra de Deus. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Porque estou certo. Romanos 8, 38. Olha o que está escrito. Porque estou certo de que nem a morte, veja, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do grande amor de Deus, irmãos. Se você falhou, se você passou por um momento difícil na sua caminhada, se o seu ministério foi abalado pela sua falha cometida, peça perdão ao Senhor, se arrependa, busque do Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa, me renova, me transforma, traz sobre mim um coração reto, um coração quebrantado. Deus é justo e fiel, irmãos, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje eu estou de pé para a honra e glória do Senhor, mas se eu fosse escutar palavras de pessoas que estão à frente de algum ministério ou de algum trabalho, fazendo o papel de fariseus, eu havia caído, eu havia desviado, eu havia ido até o fundo do poço, mas para a misericórdia de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz que aqueles que se arrependem e confessam o seu pecado, alcançam misericórdia. Eu falhei, eu pequei, mas eu confessei diante de Deus, pedi perdão a Deus, porque eu estou indo para onde Deus habita, que é os céus, e só Ele pode dizer o sim e dizer o não, só Ele diz o sim e o amém. A Bíblia diz que a porta que Ele abre ninguém fecha, mas também a porta que Ele fecha ninguém abre. Entenda isso, irmão, você minha irmã que cometeu algum pecado,
Não sei qual pecado você cometeu, mas que isso abalou o teu ministério, fez com que você fosse rejeitada por muitos. De uma coisa tenha certeza, nada disso pode separar eu e você do grande amor de Deus. Escute isso. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, nada disso pode me separar e nem separar você do grande amor de Deus. Irmãos, começa a buscar de Deus. Deus vai renovar o teu ministério, Deus vai renovar a tua caminhada, Deus vai estruturar. Isso vai servir de um aprendizado para a tua caminhada, para o teu ministério. Você irá dar testemunho do que você passou. Talvez pessoas hoje estejam prestes a cometer o que você cometeu, mas através do seu ministério, através do seu testemunho, pessoas irão tomar outra decisão. Pessoas não irão cair na tentação do maligno, pessoas não irão cometer o pecado da iniquidade, mas antes elas receberão uma palavra viva e eficaz. Elas irão tomar uma decisão correta. Elas irão entender que tudo isso que Satanás quer é que eu e você venha parar, que eu e você venha desanimar, que eu e você venha se acomodar. Mas isso não pode acontecer comigo e com você, pois há dentro de mim e há dentro de você, há dentro de mim e há dentro de você uma chama acesa que o Senhor nos preencheu, que é o Espírito Santo. Irmãos, vamos ficar firmes. Vocês que estão passando por luta, por dificuldade. Ah, irmão, eu estou passando uma opressão, eu estou sendo bombardeada, tanto por pessoas que estão à minha volta, como irmãos da igreja. Tanto irmão como os da igreja. Irmão, fica firme em Deus, que Deus é que vai suprir a minha e a tua necessidade, ok? Não desanime, fica firme, e Deus há de garantir a vitória. Assim como Ele está me restaurando, Ele está me moldando, Ele está me fortalecendo de novo, Ele pode fazer assim também na tua vida, no teu ministério, mas é preciso que você acredite. É preciso que você se arrependa, é preciso que você tenha fé. A Bíblia não diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se o Senhor está permitindo você ouvir essa palavra, é porque o seu ministério ainda não acabou, é porque a sua caminhada ainda não parou. Aí dentro de você ainda há uma chama ardente, ainda há uma força que vem da parte de Deus dizendo: não pare, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu que cuido de ti. Sabe o que está escrito em Isaías 41:10? Olha o que está escrito em Isaías 41:10 para a tua meditação, entenda isso. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Esforça-te e que eu te ajudo. Irmãos, esta é a palavra para a sua vida e para a minha vida. Esforça-te que o Senhor te ajuda. O Senhor não quer eu e você parado, o Senhor não quer eu e você acomodado, Ele quer que nós dê o primeiro passo. A Bíblia vai dizer que muitos, para se levantar da sua paralisia, da sua enfermidade que eles haviam adquirido, a Bíblia diz que foi preciso algumas vezes Jesus pegar na sua mão e levantar, e tomando pela mão. Você vai ver Pedro e João ir tomando pela mão. Ei, irmãos, se você está paralisado, se você está paralítico no seu ministério, se você parou a caminhada, se você não tem mais força, ei, escuta essa palavra.
O Senhor está estendendo a mão para te dar novamente o ministério que Ele te confiou. Não enterre esse talento, não se espante, não te apavores, não fique preocupado, antes busque em Deus. Porque se nós olhar e se espelhar em homens, nós seremos confundidos, nós seremos decepcionados. Mas se nós olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, nós seremos mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu quero fazer uma oração por você neste momento, para que Deus venha reatar o teu ministério, para que Deus venha confirmar esta palavra na tua vida. Feche o teu olho aonde você estiver. Não tenha vergonha. Sinta a presença de Deus na tua vida. Olha o que Deus fala para nós. Tem bom ânimo. Eu venci. Vocês também serão vencedor, porque eu estarei convosco até a consumação do século. Eu ajudarei vocês. É o Senhor que diz isso, não é homem qualquer, é o próprio Senhor que promete essa palavra maravilhosíssima para mim, para você, meu irmão. O Senhor, Ele nos ajudará nessa caminhada. Não vamos desistir não, irmãos. Deus é poderoso para perdoar pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra foi ministrada, Pai. E o Senhor sabe, Pai, quem irá ser alcançado por esta palavra. Esse irmão, Pai, essa irmã que pararam porque falharam, pessoas acusaram, pessoas criticaram. No maior momento, Pai, onde eles precisavam de uma mão estendida, eles receberam o dedo apontado. Pai Santo, eles têm sofrido, Senhor, têm sido oprimidos, mas através dessa palavra eu oro, Senhor, para que o Senhor perdoe os pecados deles, para que o Senhor perdoe as suas iniquidades, para que eles sejam, Pai, restaurados, que eles voltem a ser, Senhor, aquela ferramenta afiadíssima para fazer a Tua obra. Senhor, repreende todo o mal de sobre a vida de cada um dos irmãos que pararam para ouvir esta palavra. Espírito Santo de Deus, ajuda, capacita, abençoa, Senhor, restaura a vida desse irmão, desta irmã, que estão, Senhor, sendo oprimidos dia após dia. Eles muitas das vezes pensam em voltar, Senhor, mas as acusações, mas, Senhor, a opressão não deixam que eles retornem. Mas hoje, Senhor, eu oro para que esta maldição seja quebrada. Toda palavra de maldição dita contra esses irmãos e contra essas irmãs, Senhor, que impede de eles caminhar, seja quebrada agora em nome de Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor, Pai Santo, nos ajude, nos proteja e nos fortaleça. Não deixe, Senhor, que nós venhamos errar mais, mas sim que nós venhamos santificar, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, irmãos. Deus é contigo. Deus é contigo. Em breve nós estaremos na glória e todas essas coisas hão de se passar. Lembre-se do que o Senhor deixou na sua palavra. A vitória da segunda casa será melhor do que a primeira. Ok? Fique em paz e que Deus te abençoe. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você ainda não segue a nossa página, siga. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo da Palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima. Amém.